Você quer configurar um ambiente de dev ASP.NET completo, mas não sabe por onde começar? Nesse vídeo você vai configurar tudo o que você precisa para desenvolver profissionalmente. Nós vamos instalar o Visual Studio Insiders 2026, o Docker, o SQL Server, o Git, o Postman, o SQL Server Management Studio e todas as ferramentas que os devs profissionais usam no dia a dia. A gente vai do absoluto zero até você ter um ambiente completo e funcional na sua máquina Windows. Eu vou te mostrar cada instalação, cada configuração e no final você vai ter um setup profissional pronto para começar a desenvolver suas aplicações ASP.NET imediatamente. E não para por aí. Depois de configurar tudo, a gente vai criar uma aplicação real do zero para você testar o ambiente e já sair programando. E no final, eu preparei um bônus especial com a ferramenta que é muito usada no mercado e amada pelos devs. Se você quer montar um ambiente completo e começar do jeito certo, fica até o final, que vale muito a pena. Então, bora configurar o ambiente e a gente se vê depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai instalar o Visual Studio 2026 Insiders no Windows 11. Para isso, entre no Google e pesquise por Visual Studio 2026. Você vai clicar nessa primeira opção que aparecer no resultado de busca. Temos três opções. Tem a versão Enterprise e a Professional, que são pagas. E tem a Community, que é a que provavelmente você vai instalar. Então, se você vai comprar uma licença, você vai usar essas duas aqui. Caso contrário, você vai usar a Free ou Community. Clicamos sobre ela, vai inicializar o download. Save. Ok. Fez o download. Vamos abrir esse cara. Ele pede permissão para fazer alterações no dispositivo. Isso geralmente não aparece no vídeo. A gente vai clicar em Yes. Perfeito. E aqui abre a tela com as opções de features que você pode escolher. No nosso caso, a gente vai escolher ferramentas que nos permitem trabalhar com ASP.NET e eventualmente com Windows Forms ou coisas do tipo. Então, você vai escolher ASP.NET and Web Development, Azure Development, Node e Python não precisa, e existem outras ferramentas fora do Visual Studio que são melhores para trabalhar com essas tecnologias. Desktop e Mobile, .NET Desktop Development, você pode escolher caso você venha a trabalhar com desenvolvimento de aplicações desktop com .NET. Não é muito convencional. No meu caso, eu vou marcar. No seu caso, é opcional. .NET Multiplatform App UI. Gaming, eu não vou escolher nada. E é isso. Além disso, a gente tem também esses Individual Components. E ele também vai instalar o .NET 10 Runtime na versão Preview, que hoje está na versão Release Candidate. Aqui tem outras versões anteriores que você pode optar por instalar ou não. Como ele já marcou, eu não vou desmarcar, porque eventualmente pode precisar disso daqui. Eventualmente ele tem alguma abstração rodando sobre essas versões aqui. Então, por backward compatibility, pode ser que eu precise disso. Language Packs. Existe a possibilidade de você instalar o pacote para português do Brasil, mas eu não recomendo porque, caso ocorram erros, os logs vão ser impressos em português e, para você procurar ajuda depois, vai ser mais complicado. Então, eu recomendo que você use em inglês, que é o default. Installation Locations, aqui caso você queira mudar o destino do diretório de instalação do Visual Studio. No meu caso, eu não vou mudar. E aqui tem a opção de instalar enquanto faz o download ou fazer o download de tudo e depois instalar. A gente vai deixar a primeira opção marcada, que é Install While Downloading. Então, ele vai baixando e instalando enquanto faz o processo de download. Então, à medida que ele termina de baixar um pacote, ele já instala e parte para o próximo. Vamos clicar em Install, só revisando. O que importa para a gente são ASP.NET Web Development, Azure Development, que eventualmente a gente pode usar. No meu caso, .NET
Desktop Development e .NET Multiplatform App UI Development. Isso vai requerer 19 GB da minha máquina. Eu vou desmarcar esse cara aqui. Esse mobile eu não vou marcar só o .NET Desktop Development. E aí a gente cai para apenas 10 GB e meio. Beleza, então só essas tecnologias aqui. Install. Esse processo vai demorar, então eu vou acelerar o vídeo. E assim que concluir o download ou acontecer alguma coisa relevante, eu retorno para comentar. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta com os resultados finais da instalação. Vai demorar cerca de 10 a 15 minutos. Claro, vai depender do hardware da sua máquina. Eu geralmente uso outra máquina para desenvolvimento, que é bem mais poderosa que essa. Mas ela já está toda configurada, então eu não resolvi não desinstalar e instalar de novo. E ela está no Windows 10, então eu preferi instalar no Windows 11, que é o que vocês provavelmente devem estar lidando. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, chegamos a 99%. Deve demorar mais alguns poucos minutos e encerrar o processo de instalação. Já se passaram cerca de 8 minutos, alguma coisa assim. E vamos aguardar mais alguns minutos que deve terminar. Finalizando. E aqui eu deixei marcado iniciar após a instalação. Ok, já está inicializando. Isso significa que funcionou a instalação. Aqui ele me fala, ou melhor, ele me pede as credenciais para logar com a conta Microsoft ou com o GitHub, ou criar uma conta. E no meu caso eu vou clicar em Skip and Add Accounts Later, ou vou logar como anônimo. Aqui tem o tema que você pode utilizar, que é o tema escuro e o tema claro. Eu prefiro o tema claro, cada um tem sua preferência. Vamos clicar em Start Visual Studio. Aqui tem as opções de você criar um novo projeto, abrir um projeto ou solução, abrir uma pasta, clonar um repositório ou continuar sem código. Perfeito, estamos logados. Você pode fazer login na sua conta Microsoft, que você vai ter suporte do Copilot, e ele vai te ajudar na construção do seu código. E aqui tem todas as novidades que foram introduzidas. A gente pode fechar isso aqui e, claro, podemos recolher essa aba aqui. E aqui está a Solution Explorer, a aba de configurações do Git, o Copilot, que você pode configurar também. Para criar um novo projeto, é File, New, Project ou Open. E você pode abrir um projeto, uma pasta, um workspace, enfim. No nosso caso, é apenas isso mesmo. A gente fez a instalação. Depois eu vou aumentar a fonte, pessoal. Está bem reduzida a fonte. E talvez vocês não estejam visualizando direito aí. Mas não se preocupe que durante as aulas práticas eu vou usar ele com a fonte aumentada. Beleza? Então é isso. Até a nossa próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai baixar e instalar a ferramenta para trabalhar com versionamento de código, o Git. Se você não conhece Git, no final do curso tem uma seção bônus explicando como começar a trabalhar com Git. Então, você dá uma conferida lá que você vai conseguir fazer tudo o que você precisa nesse curso. Dito isso, vamos até o Google e vamos pesquisar por download Git e Git Bash. Clique no primeiro link, Downloads. Aqui tem as opções para macOS, Linux, Unix e Windows. E a gente vai clicar aqui em Download for Windows. Aqui tem uma versão portável e uma versão standalone. A gente vai instalar a versão standalone de acordo com a arquitetura do meu hardware. No meu caso, 64 bits. Vou clicar sobre essa opção. Vai iniciar o download, save. Ok, download concluído. Vou abrir a pasta. Duplo clique sobre esse arquivo. Mais uma vez, ele me pergunta
Se eu desejo autorizar essa execução, isso não aparece no vídeo, eu vou clicar em Sim. Abriu aqui na outra tela. Beleza, vamos clicar em Next ou Próximo. Aqui o diretório onde eu vou instalar o Git. Eu vou deixar no diretório padrão mesmo, não vou mudar isso. Next. E aqui ele me pergunta para selecionar os componentes. Aqui ele me pergunta se eu quero adicionar ícones no desktop. Eu não vou fazer isso, não preciso disso. Aqui a vinculação com o Windows Explorer. A gente tem as opções de abrir o Git Bash e abrir o Git GUI aqui. A gente vai manter isso daqui dessa maneira. E era isso. E também existe a possibilidade de você adicionar o Git Bash ao terminal do Windows. Eu não vou fazer isso. E aqui é uma opção para verificar diariamente por atualizações. Eu pessoalmente não gosto de atualizações diárias, porque isso pode trazer um bug para a minha máquina de uma hora para outra, meu ambiente para de funcionar, alguma das minhas ferramentas param de funcionar, e é justamente por causa desse tipo de coisa. Vou clicar em Próximo. Novamente, eu vou clicar em Próximo. E aqui tem a opção de usar o VIM como o editor default do Git. Deixa eu ver quais opções que a gente tem. E eu vou escolher para usar o Notepad++ como o editor default. Eu acho que tem o Notepad instalado nessa máquina. Se não tiver, eu devo ter algum problema. Provavelmente não tem, porque ele até desabilitou aqui o Next. Então, eu vou voltar aqui, vou deixar o Git, o VIM mesmo, e vou clicar em Próximo. Next, né, no caso. Aqui é sobre a mudança de branch, né? Porque antigamente os repositórios era master e nesse caso aqui, se eu marcar essa segunda opção, ele vai mudar automaticamente as branches master para main. E eu vou deixar a primeira opção. Aqui a gente tem três opções, que é para usar o Git apenas no Git Bash, Git na linha de comando e software de parceiros. Eu vou escolher a terceira opção, usar o Git como a ferramenta, usar o Git e ferramentas opcionais do ambiente Unix na linha de comando. Então, escolha essa terceira opção. Clique em Next outra vez. Aqui a gente vai deixar a primeira opção marcada, usar o OpenSSH, o certificado OpenSSH padrão. Next. E também vamos manter default, Next e Next. Aqui para usar o Mint como editor, como terminal, né, ferramenta de terminal, ou usar o Windows. Eu vou usar o Mint e vou clicar em Next. Aqui Fast Forward ou Merge, Rebase e Only Fast Forward. Eu vou deixar a primeira opção marcada e vou clicar em Next outra vez. Vamos deixar essa opção marcada também, Git Credential Manager. Next. Habilitar o cache de sistema de arquivos. Next. E aqui ferramentas experimentais. Eu não vou marcar nenhuma das duas e vou clicar em Install. É uma instalação bem rápida, então vai ser bem tranquilo, a gente pode aguardar esse processo. Ok, aqui tem as opções de visualizar as release notes. Não quero ver as notas de release, vou desmarcar isso. E para inicializar o Git Bash, você clica aqui, ele já vai abrir o terminal do Git para mim. Finish. E ele abriu o terminal para mim em uma outra tela de novo. E aqui está. Posso fechar isso aqui. O que mais que a gente pode fazer, pessoal? Em qualquer pasta, você pode segurar Ctrl e Shift, clicar com o direito e vai aparecer Open Git Here e Open Git Bash Here. Eu vou escolher essa segunda opção, Open Git Bash Here. E aqui está. Vou aumentar um pouquinho a fonte. E se o Git estiver instalado,
Ao digitarmos git status, ele vai dar um erro, porque não é um repositório git, mas vai dar um retorno dentro do esperado. Teclando Enter, e ele retorna um fatal, que não é dizendo que não é um repositório git, ou não está dentro de outros projetos que também são git, que também são versionados pelo git. Então funcionou. Esse erro aqui é esperado, porque não é um repositório git, e era isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua. Fala pessoal, beleza? Na última aula a gente instalou o MySQL Workbench, que é uma ferramenta bastante poderosa, mas um tanto quanto mais pesada para se trabalhar que o RAID, que também é uma ferramenta para trabalhar com o banco de dados MySQL, também funciona com o Postgres e, se não me engano, funciona também com o SQL Server. Para isso, a gente vai até o Google e vamos pesquisar por Download RAID SQL. A gente vai clicar nessa primeira opção e vamos aguardar o acesso. Ok, aqui está a página do RAID, que tem as opções de instalação. A gente pode baixar o instalador, tem o portável 64 bits e mais algumas opções aqui. A gente não vai usar essas outras opções. Um detalhe que eu achei que aqui mostrava mais a respeito, mas que eu não consegui ver, é o seguinte, é justamente falando que ele funciona com MariaDB, MySQL, SQL Server e Postgres e mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Postgres e SQLite. Então funciona com várias ferramentas. Por isso eu prefiro utilizar ele. Aqui tem os benchmarks sobre cada uma dessas plataformas e o autor do RAID SQL. Posso fechar essa página e a gente vai vir em Downloads. Vamos clicar na opção Installer aqui na primeira opção no menu. Ok, Save. Vai demorar um pouquinho para baixar. Vamos aguardar esse processo. Vai demorar cerca de 2 minutos. A minha internet, pelo jeito, está instável. Vou acelerar o vídeo e já retorno. Ok, terminou o download. Vamos acessar a pasta e vamos executá-lo. Aqui a gente vai escolher a opção de instalar para todos os usuários dessa máquina, que é o recomendável. Então, vou escolher essa opção. Mais uma vez, ele me pergunta se eu desejo que essa app faça alterações na máquina. Mais uma vez, não aparece no vídeo. Eu vou clicar em Yes. Ou Sim, depende da linguagem da sua máquina. Aceito os termos e clique em Next. Aqui é onde o diretório em que ele vai instalar o RAID. Next. Next. E era isso. Vamos clicar em Next uma outra vez. Install. E aqui ele me pergunta se eu quero inicializar o RAID. Se isso aqui estiver marcado, quando eu clicar em Finish, ele vai abrir o RAID. Aqui, se você quiser contribuir com o projeto através do PayPal, você clique nesse botão aqui. E vamos clicar em Finish. Ok. Vamos criar uma nova sessão. Ele já pega por padrão MariaDB ou MySQL, localhost, usuário root, senha admin 123, a mesma que a gente definiu durante a instalação do MySQL Server, porta 3306. Se eu quisesse separar tivesse vários bancos, eu separaria aqui por ponto e vírgula quais bancos eu quero me conectar. No caso, a gente só tem os do sistema e o que a gente criou na última aula. E eu vou clicar em abrir. Ok, estamos dentro do RAID. A gente tem aqui o My First Database e esses outros caras são do próprio MySQL. Perfeito, pessoal? Eu recomendo que você utilize essa ferramenta porque ela é muito mais leve, bem mais tranquilo de se trabalhar com ela e bem mais simples também. Então, a minha recomendação é usar essa ferramenta aqui. Beleza? Até a nossa próxima aula.
Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai instalar o Docker. Mais precisamente, a gente vai instalar o Docker Desktop. Para isso, vamos até o Google e vamos pesquisar por Download Docker. A gente vai clicar nessa primeira opção aqui, Docker Desktop, que é a versão para o Windows. Aqui ele me fala para criar uma conta, eu não vou fazer isso agora. E para fazer o download do instalador. Eu vou clicar nessa opção aqui, tem também as opções para Linux e para Mac. Ok, Docker Desktop Installer. Está baixando o instalador, quase 500 megas. Vai depender da sua internet para poder fazer esse download. Ok, concluiu. Vamos instalar o Docker, duplo clique sobre ele. E aqui ele me pede permissão para poder fazer modificações na minha máquina. Eu vou aceitar. Está inicializando. Me pergunta se eu quero adicionar um atalho ao desktop. Quero. Ok, está desempacotando os arquivos. Isso vai levar um certo tempo, então vou acelerar o vídeo e assim que concluir eu retorno. Ok, terminou o processo de instalação. Ele me fala para fechar e reiniciar a máquina. Eu vou parar a aula e daqui a pouco eu retorno depois que reiniciar a máquina. Fala pessoal, continuando, já reinicializei a máquina. Possivelmente ele pode exibir um erro pedindo para você habilitar virtualização na BIOS. Caso isso aconteça, você precisa ler a documentação da sua placa-mãe, da sua máquina e acessar a BIOS e habilitar a virtualização. Para cada caso é um caso e eu não vou exibir isso. Abre essa tela aqui, me falando que eu devo aceitar os termos. Eu aceito os termos. Ok. Completar a instalação do Docker Desktop, ele requer a senha de administrador e também existe as configurações avançadas. Eu vou usar a primeira opção. Finish. Me pergunta novamente se eu desejo permitir fazer alterações na minha máquina. Eu vou clicar em Yes. Ok, bem-vindo ao Docker Desktop. E aqui a gente vai acessar, você vai clicar em Sign Up se você não tiver uma conta no Docker Hub, ou Sign In se você já tiver uma conta no Docker Hub. Vou clicar nessa segunda opção aqui. Existe ainda a opção de Continue Without Sign In. A gente precisa logar, então escolha o Sign Up e crie uma conta, ou escolha Sign In e introduza suas credenciais. Aqui eu vou digitar o meu usuário no Docker Hub. Vou clicar em Continue. Ele me pede a minha senha. E vou clicar em Continue. Save. Open Docker Desktop. E com isso, ele já abre para mim o Docker Desktop e eu vou pular a pesquisa. Para isso, clique em Skip Survey. Ok, engine em execução e é isso. A gente não tem nenhum container, nenhuma imagem, nenhum volume, nada. Enfim, o ambiente está limpo. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai abrir o PowerShell, Windows PowerShell, e vamos subir o nosso primeiro container. Para fazer isso, o que a gente precisa fazer? Antes, a gente vai ver algumas configurações aqui do Docker. Né? Primeira coisa, Docker -v. Deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte, pessoal. Ok, a gente está usando o Docker na versão 25.0.3. Outra coisa que a gente pode ver com mais detalhes é o Docker Version. Ele mostra mais detalhes sobre o ambiente, sobre a ferramenta do Docker. E aqui está. A gente tem a versão 25.0.3
03, API version 1.44, a versão do Go, o hash do commit, quando foi buildado essa versão, foi 6 de fevereiro de 2024. Essa é a API, né? E aqui o Docker Desktop em si. Enfim, tem todos os detalhes sobre ele e que, se você observar, são as mesmas versões. Perfeito. Está instalado, né? E uma outra coisa que a gente pode ver também, então Ctrl L e executar o comando docker info, enter. Ok, aqui tem mais detalhes sobre o Docker, né? Bastante detalhe, e ele mostra a mesma coisa que a gente já viu na interface gráfica, que é nenhum container em execução, nenhum pausado, nenhum parado, nenhuma imagem, enfim, as informações do Docker, o sistema de arquivos que está sendo utilizado, que é o Overlay 2, e por aí vai. Perfeito, pessoal. Aqui tem alguns warnings, mas desde que não ocorram problemas, a gente pode continuar utilizando. É apenas um alerta, não é um problema efetivamente. Ok, então a gente executou um Docker Info. Agora a gente pode executar um Hello World, né? Dá um Ctrl L novamente. Docker run hello -word. E a gente pode teclar Enter. Ele não encontrou a imagem do Hello World na nossa máquina. Tentou baixar, mas ocorreu um erro. Por que aconteceu esse erro, pessoal? Porque eu esqueci um L aqui, ó. Hello World. E agora sim, ele não encontrou a imagem, vai no Docker Hub baixar, baixou e executou o container. Aí aqui ele só imprime no console e, se você conseguir executar esse passo aqui, significa que deu certo. O que aconteceu? O Docker Client contatou o Docker Daemon. O Docker Daemon baixou a imagem Hello World no Docker Hub. O Docker Daemon criou um container a partir dessa imagem que executou um executável que produz essa saída aqui que a gente está lendo atualmente. O Docker Daemon pegou esse conteúdo, esse output e imprimiu aqui no nosso terminal. Isso significa que o Docker está funcionando perfeitamente sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até a nossa próxima aula. Fala, pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre como instalar o SQL Server na sua máquina. Na verdade, existe uma opção muito melhor do que instalar o SQL Server quando você está em ambiente de desenvolvimento. É bem mais interessante você subir um container com o SQL Server. E a forma mais fácil de fazer isso é usando a Docker Image do SQL Server 2022, que é a última versão que está disponível e é aberta, e você pode usar gratuitamente desde que não seja em produção. Quando vai para a produção, você pode apontar para um serviço em cloud e usar o SQL Server da mesma maneira. A alternativa que a gente tem é acessar o Google e pesquisar por Microsoft Artifact Registry. A Docker Image do SQL Server não fica no Docker Hub como as Docker Images normalmente ficam. Então você vai acessar aqui o Microsoft Artifact Registry. E aqui tem todas as Docker Images do ecossistema da Microsoft. Você vai usar a busca aqui em cima e vai filtrar por SQL Server. Ou podemos usar também MS-SQL. MS-SQL. Beleza? Agora sim a gente conseguiu encontrar duas Docker Images. A gente tem duas opções. A gente vai usar essa primeira opção aqui, que é baseada em Ubuntu. Tem uma Docker Image baseada em Ubuntu e outra baseada em Red Hat. A gente vai usar a versão baseada em Ubuntu. Clicamos sobre essa opção e aqui está o endereço do repositório. Atualmente existem essas versões aqui. Caso você tenha algum problema ao estabelecer a conexão, vou aumentar aqui o zoom, você vai usar essa versão aqui para ter absoluta certeza de que está usando a mesma versão que eu. Caso contrário, não tem como garantir que vai funcionar.
Beleza, e aí o que você faz? Você vai montar um comando de Docker Run para esse cara aqui, mcr.microsoft.com, que é o registry da Microsoft, /mssql, /server e a versão. Essa versão também é a latest. Se você pegar aqui o hash dela, é o latest. Só que a latest muda, né? Isso aqui é o último build, né? Quando eles fizerem um build da nova versão, ela vai mudar. E aí pode ser que você tenha algum problema de conexão. Caso você tenha algum problema de conexão, você vai usar essa tag aqui, ó, 2022 cu 20-ubuntu 20.04. Na verdade, 22.04, melhor dizendo, essa daqui. E aí sim você vai estar usando a mesma versão que eu. Perfeito? Então agora a gente vai para o terminal. Existem duas opções para executar esse cara. Eu vou abrir aqui o Git Bash e a gente vai ver a primeira opção. A primeira opção, eu vou colar o comando aqui, Ctrl C, e vamos aumentar o zoom para que vocês conseguirem visualizar o comando completo. E é esse comando aqui, ó, docker run -e, o "e" é uma variável de ambiente que você passa, e nessa variável de ambiente a gente está dizendo que aceita os termos. Essa segunda variável de ambiente é a senha do usuário root ou usuário SA no contexto do SQL Server. No caso, precisa ter caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas e números. Então, @admin123. Se você quiser mudar, basta você seguir esse parâmetro aí e essa vai ser a sua senha. A porta é a 1433, aqui é no host, na sua máquina. Se você já tem o SQL Server instalado, você não precisa executar essa etapa aqui, mas pode ser que você queira, mesmo assim, subir um container para ver como é que funciona. Então, você tem que trocar essa porta aqui, porque ela já vai estar em uso. Então, no host 1433, dentro do container 1433. Beleza, esse "-v" é de volume. No caso, a gente cria um volume na nossa máquina, chamado SQL Server _ Data, dois pontos, e aqui var opt /mssql dentro do container. E aí, se a gente reiniciar a máquina, se a gente reiniciar o Docker, os dados não vão ser perdidos. E aqui a gente passa um parâmetro opcional, que é o nome do container gerado, que é o SQL Server. E depois a gente passa o "-d" para ser detachado. Então ele roda e libera para mim o terminal e eu posso continuar utilizando. Depois disso vem a tag, né, que é o mcr.microsoft.com/mssql-server, e aqui a tag específica, que por um acaso é a mesma informação que a gente tem aqui, ó. É esse trecho aqui, ó. Exatamente isso, ó. mcr.microsoft.com mssql server 2022 cu 20 ubuntu 2204. Então é a mesma coisa, é essa imagem aqui. Perfeito, Leandro. Só que é bem mais complexo de gerenciar um comando dessa maneira aqui, né? Então não é muito simples. Existe uma forma mais estruturada de fazer isso, que é usando o Docker Compose. Eu já criei um arquivo do Docker Compose e aqui está o arquivo específico, né? E ele usa exatamente a mesma versão. No caso aqui está a latest, mas se você olhar o hash é a mesma coisa. E você pode subir esse cara através do Docker Compose. Então, a gente tem aqui o nome do serviço, que é apenas o serviço do SQL Server. Temos a imagem que a gente está utilizando. Aqui é o registry da Microsoft, a Docker Image e aqui a tag. Aqui é o nome do container, que é opcional, as portas no host e no container, as variáveis de ambiente, que eu aceito os termos. Então, se eu colocar o N aqui é não e o Y é sim. mssql SA password, que é a mesma senha que a gente definiria no terminal também. E aqui os volumes, que é SQL Server _ Data e dois pontos var opt mssql. E aqui a gente tem os volumes que a gente precisa definir para poder salvar as informações do banco na nossa máquina, caso caia o ambiente Docker, caso a nossa máquina seja desligada e por aí vai. Perfeito. Agora o próximo passo é rodar esse cara aqui no Docker Compose. Para fazer isso, eu vou até o diretório em que está o arquivo do Docker Compose, precisa necessariamente ser nele. Você também pode
executar através do próprio Visual Studio Code. Se você estiver utilizando ele, basta você clicar no Play aqui, que ele vai inicializar. Na IntelliJ também tem isso, que basta clicar no Play e ele já inicializa. Mas caso você não tenha uma ferramenta como essa, você precisa abrir o Git Bash ou o PowerShell. Para abrir o PowerShell, você vai clicar em Ctrl Shift e clicar com o direito. E aí, Open PowerShell Window Here. E aí você executa o comando docker espaço compose espaço up -d. E aí ele vai fazer o download da Docker Image, iniciar o container, e aí sim a gente vai subir o SQL Server na nossa máquina. Enter para iniciar o container. Ele vai baixar a Docker Image, as Docker Images, melhor dizendo, e vai subir um container na nossa máquina com o SQL Server. Vamos aguardar esse processo. Eu vou acelerar o vídeo, assim que tiver alguma coisa relevante, eu retorno. Ok, está criando o container, já terminou de baixar as Docker Images e já está criando o container. Perfeito, pessoal, container criado. E agora, se a gente quiser estabelecer a conexão, a gente já pode usar uma ferramenta como o Dbeaver, ou o SQL Server Management Studio, ou o RAID para estabelecer a conexão. Leandro, eu não conheço o Docker direito, isso é totalmente novo para mim. Bom, é super tranquilo, você só precisa ter o Docker na sua máquina e executar esses comandos. A gente vai ter uma sessão na parte prática do curso em que a gente vai ter um review com o básico que você precisa saber para lidar com o Docker. Então, vai ser bem tranquilo se adaptar. Beleza, terminou de subir. Vamos abrir o RAID SQL e vamos nos conectar a esse carinha aqui. Ok, vamos criar uma nova conexão, New. Vou chamar essa conexão de SQL Server. Aqui você vai escolher a opção Microsoft SQL Server TCP/IP. Escolhe a opção de biblioteca, que é o SQL OLEDB. Usuário SA, a senha é a mesma senha que a gente definiu no arquivo do dockercompose.yaml, que é isso daqui. Então, colo aqui e a porta é a 1433. Vamos clicar em Open. E se tudo estiver ok, vai estabelecer a conexão. Aqui ele me lança um alerta de segurança, não é um problema em ambiente de dev. Vamos clicar em ok. Salvar as modificações na conexão, yes. E a gente estabeleceu a conexão. Estamos aqui com os bancos default do SQL Server e já estão funcionando. Perfeito, pessoal. Então, isso aqui já é suficiente. É uma das ferramentas que você consegue se conectar ao banco de dados SQL Server. Mas caso você queira usar uma ferramenta que é padrão de mercado e é mais utilizada no mundo do .NET, a gente usaria o SQL Server Management Studio. E a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai instalar as duas ferramentas. Você pode escolher qual você prefere. Essa aqui é mais leve, então você vai minimizar custos com recursos da sua máquina. Ah, Leandro, não tenho Docker na minha máquina. Como é que eu faço? Você pode instalar o SQL Server da forma tradicional. Você vai lá, baixa o executável, next, 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 e instala na sua máquina sem nenhum problema também e que vai te atender. Perfeito, pessoal. Então era isso e na próxima aula a gente continua. Até lá! Fala, pessoal, beleza? Para se conectar a um banco de dados SQL Server, você pode usar diversas ferramentas. Você pode usar o RAID SQL, que é muito leve e fácil de usar. Tem uma ferramenta um pouco mais pesada que roda sobre o Java e é o Dbeaver, que também se conecta a diferentes tipos de bancos de dados. E o mais recomendável para ambientes .NET é o SQL Server Management Studio, que é o mais comum e o mais utilizado. E caso você tenha uma máquina mais poderosa, você pode usar essa ferramenta aqui. Vamos clicar em Install SQL Server Management Studio. Para isso, você vai no Google e vai pesquisar a respeito, né? Ele funciona para o SQL Server, Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance e por aí vai. Diversas
tecnologias do ambiente .NET. Aqui tem os requisitos de sistema que você pode conferir. Vamos ver aqui onde tem o download. E aqui tem a página de download do SQL Server Management Studio 21. Vamos clicar sobre ela. Vamos fazer o download. OK. Vamos clicar sobre o instalador. Está preparando o instalador. Ele me pede autorização de usuário root. Não aparece no vídeo. Eu vou clicar em Yes. Ou sim, depende do idioma do seu sistema operacional. OK. Continue. Perfeito, aqui tem essas opções, aqui tem os componentes individuais, tem o Copilot como assistente, você pode marcar, ferramentas para BI, pacotes de linguagem, dá para você instalar em português, eu não recomendo que você faça isso, porque caso ocorram erros durante alguma etapa, você consegue melhores resultados se você usar os termos de log em inglês. Locations é onde vai ser instalado, né? E vamos clicar em Install while downloading. Ele vai instalar as ferramentas-chave do SQL Server Management Studio. Ok, instale enquanto faz o download, ou você pode escolher baixar tudo e então instalar. Isso aqui é caso você tenha uma internet um pouco instável e você queira garantir que não vai corromper durante a instalação, e dessa maneira que você consegue assegurar isso. Vamos clicar em Install. Então vamos aguardar esse processo. Aqui tem outras ferramentas que eu instalei. E eu vou acelerar o vídeo, assim que tiver alguma coisa relevante eu retorno. Terminando o processo de instalação, pessoal, vamos aguardar mais alguns minutos enquanto ele encerra. Ok, acabou de instalar, completou com sucesso e ele me recomenda que eu restarte o Windows para acabar de limpar os arquivos de cache. Ok. Vamos inicializar. Para isso, basta clicar em Launch. Posso fechar esse carinha aqui. Por enquanto eu vou pular, mas você pode autenticar com a sua conta. E a cara dele é muito parecida com o Visual Studio normal, né? Aqui eles falam que adicionaram uma nova forma de conexão. Você pode escolher Yes para sim e não para não usar essa nova versão, né? Perceba que eles sempre mudam, mas no fim das contas o layout e por baixo dos panos a interface é a mesma. Mudou pouquíssima coisa. Perfeito, pessoal. Abriu essa wizard aqui. No server name você vai definir localhost e vírgula a porta, que no nosso caso é 1433. A autenticação vai ser o padrão do SQL Server, só tem essa opção para SQL Server aqui, então você escolhe ela. O nome do usuário é o SA, que é como se fosse o root ou o superadmin. A senha é @admin123. Lembrar a minha senha, nome do banco de dados default, encriptação, vamos escolher opcional. E o resto a gente pode deixar dessa maneira. Clicamos em Connect e estamos conectados ao banco de dados. Aqui a gente tem os bancos de dados do sistema, que são esses aqui. Enfim, são os bancos de dados padrão do SQL Server. O que significa que está tudo ok e a gente pode prosseguir para a próxima etapa. Então é isso aí, a gente se vê na próxima aula. Seu ambiente de desenvolvimento está quase completamente configurado. Você já tem o Visual Studio, o Git, o Docker, o SQL Server e todas as ferramentas de administração de bancos de dados instaladas. Faltam pouquíssimas ferramentas, mas antes de continuarmos, deixa eu te falar uma coisa muito importante.
Se você está gostando desse conteúdo e quer ir além, na formação ASP.NET 2026, do zero a Azure e Google Cloud, você vai dominar tudo o que você precisa para começar no mundo do .NET. Nós vamos do zero ao deploy profissional com Continuous Deployment, Docker e Kubernetes em produção, com segurança, autenticação e tudo que o mercado exige. Profissionais qualificados em ASP.NET ganham em média entre 8 e 30 mil reais no Brasil e no mínimo 6 mil dólares trabalhando remoto para empresas americanas. O link está na descrição ou no QR Code aparecendo na tela. Agora, voltando para o foco do vídeo, vamos instalar o Postman e depois a gente coloca a mão na massa criando o código. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai instalar o Postman. O que é o Postman? Ela é uma ferramenta para trabalhar com APIs, mais precisamente com APIs REST. Tem gente que usa o Insomnia ou outras ferramentas para esse mesmo propósito. A minha recomendação é utilizar o Postman, porque o que eu mais utilizei no mercado de trabalho é o Postman. Na verdade, eu nunca vi utilizar outra ferramenta que não fosse o Postman. Então, a minha sugestão é usar essa aqui, porque é a mais utilizada. Tem gente que gosta do Insomnia, mas a comunidade que usa o Postman é muito maior, beleza? Então, a gente vai até o Google e vamos digitar Download Postman. Escolha essa primeira opção. Ele abriu aqui a página do Postman. Ele já detectou aqui o meu sistema operacional, Windows 64 bits. Eu vou clicar nesse botão laranja aqui, Download App. Ok, Save. Perfeito, terminou o download. Vou abrir a pasta. Duplo clique. Inicializando o Postman. Aqui ele me pede as credenciais de usuário do Postman. No caso, eu não vou logar por enquanto, né? Eu vou clicar em Continue with Lightweight API Client, que é essa opção aqui bem escondida aqui. Clique sobre ela e aqui está a interface do Postman. Beleza? Funcionou, já está instalado. A gente pode fazer uma nova requisição, que você pode clicar em New, você pode utilizar para operações HTTP, WebSocket, Socket I/O, GraphQL, gRPC, MQTT e mais um monte de coisas aqui. Para utilizar collections, environment, APIs e por aí vai, a gente precisa fazer o login, beleza? Então, você pode criar a conta aí, se você não tiver, e eu também vou logar aqui, isso que não tem tanto segredo, então não vou mostrar no vídeo. Beleza? Então, está funcionando e é isso. Na próxima aula a gente continua. Perfeito, agora sim a gente já tem todas as ferramentas instaladas. Chegou a hora de colocarmos a mão na massa e usar essas ferramentas de verdade. A gente vai criar a nossa primeira aplicação com ASP.NET do zero. Esse é o momento de ver o ambiente funcionando na prática. Então, bora programar. Nessa aula a gente vai criar novamente o scaffold do projeto a partir do zero, usando o Visual Studio. Eu criei uma nova pasta aqui com o endereço onde a gente vai salvar o código. Vou acessar essa pasta, copiar o caminho e a gente vai até o Visual Studio. Já fechei aquele projeto antigo. Para isso, vamos clicar no botão Create New Project, que eu ampliei bastante a fonte, pessoal. Então pode estar... Então essa tela pode variar um pouquinho e dependendo da versão que você estiver utilizando também pode ter mudado alguma coisa. E o que você vai fazer, pessoal? Você vai filtrar aqui por C#, vai filtrar por Linux e vai filtrar por API. Por que aqui no meu está aparecendo assim? Porque eu já usei isso aqui anteriormente, então ele armazena o histórico da última vez que eu executei algum projeto, que eu criei algum projeto aqui. Então você precisa filtrar. Aqui tem diversos templates inclusive vou deixar aqui All Languages, All Platforms e todos os tipos de projetos. E tem todos esses templates aqui, o que evidentemente é bem complexo e vai te atrapalhar, vai te confundir. Então filtre por C#, filtre por Linux. Se você clicar em Windows, vai criar um projeto que só vai rodar no Windows. Então
escolha Linux, que ele vai rodar no Windows, no Linux, no Mac e em todos os demais ambientes. Tipos de projetos vai ser API, para a gente criar uma Web API da mesma maneira que a gente já fez no terminal. Vamos clicar em próximo. E aqui a gente cola o caminho, né? Ctrl V, hash with ASP.NET 10 Erudio. Esse vai ser o nome do projeto e ele vai ser o nome da solução também. Podemos avançar, para isso clique em Next. E aqui eu vou escolher o .NET 10 Preview. Leandro, já tem o .NET 10 aqui, sem esse preview. O que eu faço? Usa sem o preview, significa que já foi lançado. Leandro, tem .NET 11. Não use .NET 11, porque eu já te avisei que ele não vai ter suporte por um longo período. Melhor você usar o .NET 10 até sair uma nova versão Long Term Support. Quando tiver uma nova versão, ela vai estar marcada como Long Term Support ou Standard Term Support, igual a gente já viu nas versões do .NET. Se tiver marcado com Standard Term Support, você não deve criar projetos que vão para a produção. Você pode até criar projetinhos para brincar, para estudar, mas para produção, jamais. E esses aqui, evidentemente, estão fora de suporte. A gente pode configurar HTTPS desde já. Podemos habilitar suporte a containers. A gente não vai habilitar suporte a container. Nós vamos desmarcar Enable Open API Support. Do Not Use Top Level Statements, a gente vai deixar desmarcado. E vamos marcar a opção Use Controllers. Se a gente não escolher a opção Use Controllers, ele vai criar um projeto igual ao que a gente fez no terminal e isso não vai atender às nossas necessidades. Vai ser mais complexo manter o projeto se você escolher essa opção. Vamos clicar em Create e vamos conferir os resultados. Ok, pessoal, projeto criado. Aqui tem um overview sobre ele, serviços conectados. Podemos fechar isso daqui. E a única diferença que vai ter do meu projeto para o de vocês é que a Solution Explorer vai aparecer desse lado aqui. No meu caso, ela está aparecendo daqui porque eu mudei. Porque nesse cantinho aqui, ó, eu apareço nesse cantinho aqui para a aula ficar mais dinâmica, né? E mais divertida e menos maçante. E se eu colocasse aqui, teria que ficar cortando o vídeo toda hora e mudando, e enfim. E o que a gente tem aqui? A gente tem a mesma estrutura que a gente tem no projeto anterior, só que agora a gente tem algumas coisas a mais. A gente tem Weather Forecast, que é uma classe de mock, né? Temos a classe Program, que agora é mais enxuta do que a classe Program do que a gente gerou no terminal, porque aquela do terminal é uma Simple API, e Minimal API, melhor dizendo, e ela tem todas as configurações que precisa para executar o projeto. E aqui a gente tem o controller, que é justamente por causa daquele checkbox que a gente marcou quando a gente estava criando o projeto, que é para ter um controller. Ele já criou aqui um controller para a gente, e a gente pode prosseguir a partir desse cara. Aqui a gente tem a solução. Aqui tem o CS Project, que é o projeto, né? Você pode clicar sobre ele e vai aparecer aqui o que a gente está utilizando, né? A propriedade, enfim. É aqui que a gente adiciona as dependências nos projetos .NET. E aqui é a solução, que dentro da solução a gente pode ter um ou mais projetos. Perfeito, se a gente rodar, a gente vai ter o mesmo comportamento do projeto anterior, só que agora vai subir em uma outra porta. Deixa eu ver aqui, é 5034, Ctrl C, rodando a aplicação. Vamos ao navegador e aqui está 5232. Ok. Aqui a gente adiciona uma barra e aí está. Subiu e ele já redirecionou também para o HTTPS, que em HTTPS subiu na 7253. Perfeito, pessoal. Projeto em execução, está funcionando e está devolvendo os mocks da mesma maneira que o projeto através do terminal. E, claro, você precisa saber fazer das duas maneiras. Leandro, mas a empresa vai ter IDE. Sim, vai ter IDE. Só que você precisa saber o que está acontecendo por baixo dos panos, que na prática você cria uma solução,
Dentro da solução, você cria um projeto do tipo Web API, adiciona esse projeto à solução e aí sim você tem um projeto completo. É isso e na próxima aula a gente continua. Então, até lá! E aí, está gostando do conteúdo? Então confira a formação completa. São mais de 50 horas de conteúdo prático, onde você vai construir uma aplicação robusta em ASP.NET com SQL Server, testes automatizados, autenticação com JWT e implantar na nuvem com Docker, Kubernetes, Azure, Google Cloud, tudo com pipelines automatizados usando o GitHub Actions. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está com o preço mínimo de lançamento na plataforma Erudio, mas logo vai subir. Talvez você esteja pensando, Leandro, eu vi um curso muito parecido com esse lá na Udemy. É o mesmo curso? Não. Pense como quando você compra um carro. Existe a versão básica e a versão top de linha. E aqui você tem o conteúdo expandido, sessões bônus exclusivas que não existem na Udemy, atualizações frequentes, suporte prioritário direto comigo e certificado profissional da Erudio Trading com QR Code. Você pode conferir todos os detalhes nesse vídeo aqui, o link está na descrição ou no QR Code aparecendo na tela. Então, não perca essa oportunidade. Agora a gente vai voltar para o foco do vídeo. Nessa aula, a gente vai começar a construir coisas um pouco mais complexas, né? Até agora a gente só se preparou para começar, então o ambiente está todo funcionando, a gente já criou o primeiro projeto, já aprendeu como funciona. A gente ainda não viu direito como funciona cada um desses componentes aqui, tipo o Weather Forecast, o Program e por aí vai. E a gente vai entender como funciona cada um desses caras a partir dessa aula. Então, aqui a gente tem a classe Program, que é a classe responsável por inicializar o projeto. A gente vai entender em detalhes cada um desses componentes. E vamos começar com o projeto, né? A gente tem aqui a classe Weather Forecast. Essa classe é uma classe de mock e, por consequência, a gente pode apagar isso e começar a criar o nosso próprio endpoint. Então, deletando esse cara, quando a gente deleta ele, evidentemente, a gente vai quebrar o controller que a gente já tem aqui. A gente pode fazer de duas maneiras, a gente pode deletar esse controller aqui e criar um novo, ou a gente pode renomear esse cara usando o F2 e chamá-lo de Greeting Controller, ou o controller de saudação. Beleza, Enter. Ele pergunta se eu posso renomear o nome da classe internamente, porque aqui ainda está o nome antigo. Sim, a gente precisa que ele renomeie também. Ok, trocou aqui. A gente pode remover tudo isso, todo esse miolinho aqui, isso daqui também, que são mocks, né? Ok, esse cara retornava um enumerable de Weather Forecast. E a gente precisa retornar um novo objeto agora. A gente precisa retornar uma classe, ou melhor, a gente precisa retornar uma saudação. Para fazer isso, a gente vai criar um modelo. A gente vai escolher o projeto, clicamos com o direito, Add, escolha a opção New Folder. Essa pasta vai ser chamada de Model, que vai armazenar as classes de modelo do nosso projeto. Perfeito! O que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai clicar com o direito e vamos adicionar uma nova classe, Add Class. Aqui tem alguns templates, né? A gente pode escolher a opção Class mesmo. E vamos chamar de Greeting. Ok, classe Greeting criada. E a gente vai definir a estrutura desse cara. Esse cara vai ter um construtor com dois carinhas. A gente pode apagar isso daqui. E o que vai ter nesses dois carinhas? Vai ter o ID e vai ter o conteúdo. Então, long ID e string content. E ao adicionarmos a vírgula aqui no final, ou melhor, a ponto e vírgula aqui no final, já está tudo ok. Beleza, agora a gente pode usar esse cara no controller. E a gente já consegue acessar ele e setar os valores. Beleza, vamos voltar aqui no Greeting Controller. A gente vai definir o nosso API Controller. O que significa isso, pessoal? Essa annotation aqui significa que esse cara é um controller. Deixa eu só mostrar esse pop-up para vocês aqui.
Aqui, ele fala que essa classe é do tipo API Controller Attribute. Essa annotation indica que todos os tipos derivados dela são usados para servir respostas HTTP para APIs. E os controllers que são anotados ou decorados, como ele está dizendo aqui, com essa annotation, são responsáveis por expor features que são acessadas por serviços externos que consomem a nossa API. E aí aqui ele fala que quando a gente anota ou decora uma classe com esse cara aqui, são tratados como controllers e têm o comportamento de Web API. Então, basicamente é isso. O route é o caminho desse cara, né? Por padrão, ele pega esse carinha aqui e chama a rota de greeting, mas você pode customizar isso daqui. Quando eu coloco entre colchetes controller, ele pega esse primeiro nome aqui. Então, basicamente, o que acontece? Se eu voltar ao navegador e chamar o greeting, e aqui ele já pega minúsculo, então ele vai responder a partir desse endereço. No momento não vai responder porque a gente ainda não implementou, né? Então vai dar um erro aqui. Mas se a gente voltar aqui e terminar a implementação, ele vai devolver a resposta por aqui. Perfeito. E aqui a gente retorna um HTTP GET. Existem diversos tipos de verbos e o GET é um deles, né? Tem GET, POST, PUT, DELETE, como a gente viu na parte teórica. Recomendo que você assista se você não assistiu. E vamos entender o que a gente vai fazer aqui. Esse cara não vai retornar um enumerable, a gente vai retornar um greeting do tipo greeting, que é aquele record que a gente acabou de criar. Vamos definir o retorno aqui, né? Return new greeting, assim como ele sugeriu aqui. Inclusive, a gente pode retornar isso daqui só para a gente ver a aplicação em execução. Rodando a aplicação novamente, vamos ver se já consegue devolver a resposta. Reload. E ele trouxe apenas um abre e fecha chaves, né? Então, funcionou, mas ainda não é o que a gente precisa, né? E não funcionou porque a gente definiu aqui como public class e é um public record. Beleza? Vamos tentar um hot deploy. Não podem ser aplicados, então restart. E agora deve devolver um hello world. E aqui está, devolveu a resposta e a gente tem o controller respondendo. Agora, pessoal, a gente vai customizar isso daqui e fazer alguma coisa mais elaborada. Um detalhe é que se você não estiver tendo essa resposta dessa maneira, toda formatada, é porque eu estou usando um plugin chamado JSON View. Então, vou vir aqui nas minhas extensões. JSON View, Manage Extensions e vou desabilitar o JSON View. Possivelmente você está tendo uma resposta assim. Se você instalar o JSON View, é bem simples. Basta você procurar nas extensões e instalar o JSON View. Funciona para Chrome, funciona no Edge, funciona na maioria dos browsers derivados do Chrome e funciona no Brave, que é o browser que eu estou utilizando e eu recomendo que se você quiser usar para não ver propagandas por aí. Ok, recarregando, aí está. Agora vamos customizar isso daqui e devolver uma resposta mais elaborada. Voltando para o nosso projeto, a gente vai definir um ID mocado. Então, private static long counter. E esse counter vai ser inicializado em 0. A outra propriedade que a gente vai criar é um private read only. Também precisa ser estático, né? Private static read only do tipo string, chamado template. Ok, e o que esse template vai devolver? Ele vai devolver isso daqui, ó. Ele vai devolver a mensagem de Hello World. E é isso. Só que a gente vai parametrizar isso daqui para setar uma variável que a gente vai passar como parâmetro para esse verbo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar o template para ele.
e a posição, né? Posição 0. Só tem isso. E claro, aqui não tem esse igual. Beleza. Leandro, por que você está usando esse underline aqui? Isso aqui, pessoal, é para dizer que esse cara é dessa classe aqui. Então, quando eu estiver setando, eu não preciso colocar this.counter, this.template. Basta eu colocar um underline, é mais prático. E fica mais enxuto também, né? Agora, a gente vai usar esses caras aqui dentro. Primeira coisa que a gente faz é o seguinte, a gente passa aqui um from query. Existem diversos tipos de parâmetros que a nossa API recebe de diferentes locais durante a requisição. E aqui tem from body, from form, from header, from key services, from query, from route, from services, e a gente vai escolher from query. Ok, string name, que vai ser igual a word. Então, quando não passar nada, vai ser o default word. E quando passar, ele vai sobrescrever o valor do name. Agora, pessoal, a gente vai definir os mocks, né? Então, var id, que vai ser igual a interlocked, esse primeiro aqui, ponto increment, e aqui a gente recebe um ref, passando como parâmetro o nosso counter. Ok, podemos encerrar aqui com ponto e vírgula, e assim a gente gera um id mocado. Agora a gente vai criar uma outra variável chamada content, que vai ser igual a string format, e aí a gente passa a string format, né? string.format, e a gente passa o nosso template, o template que a gente setou acima. O template é o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro é a variável name. Beleza, podemos encerrar aqui. E o que vai acontecer na prática? Quando a gente passar um valor para essa operação através dos parâmetros, através da query, ele vai devolver hello Leandro, hello Erúdio, hello alguma coisa do tipo. Hello o parâmetro que eu mandar, né? Mas quando eu não setar, ele vai pegar default e vai devolver um hello world. E claro, eu preciso setar aqui o content. Então, vou substituir aqui o content. E aí está, definida a estrutura. Vamos executar novamente a aplicação. Vou parar a aplicação para garantir que aplicou, né? Executando. Não passei nada como parâmetro, ele devolveu a resposta. Mas se eu vier aqui e passar como query param, lembra lá na parte teórica como que a gente passa query params? Bem simples, você passa uma interrogação, o nome do parâmetro, o nome lá é name, e a gente passa o que a gente quer como resposta, que é o parâmetro hello Erúdio. Aqui está bem pequeno, pessoal, depois eu dou um zoom na edição. E aí está, hello Erúdio. Hello Leandro. E aí está a resposta. Vamos entender o que está acontecendo aqui no background. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar lado a lado aqui. E vamos tentar entender melhor o que está acontecendo em cada cenário. Quando eu faço a requisição, o ASP.NET tenta encontrar um controller chamado greeting. E ele faz o match com isso daqui, com essa parte da URL aqui. Beleza, encontrou esse cara. Ele pega as operações que esse cara expõe, no caso, ele só expõe uma do tipo get, e aí ele consegue fazer a operação. Caso ele expôsse mais de uma operação, uma do get, uma post, delete e por aí vai, você precisaria especificar com mais detalhes o que você está chamando aqui. E, em seguida, a gente passa a query param. As query params são passadas depois de um sinal de interrogação, por isso a gente usa o from query. Quando a gente fala que é um from query, quando a requisição chega, o ASP.NET pega a requisição e vê na URL da requisição e encontra uma string lá, uma variável chamada name, e aqui está o name. Ele faz o bind disso com isso. E aí ele sabe que no name ele precisa pegar o valor, e o valor, nesse caso aqui, é Leandro. Então, ele precisa pegar o valor daqui e se está nessa variável aqui, e assim ele consegue devolver a resposta corretamente para a gente.
Assim que ele obtém a resposta, ele vai gerar o ID mocado. Isso aqui simula um acesso a um banco de dados e um acesso a um objeto real. Gera esse ID para a gente e seta esse valor no template que a gente criou aqui em cima, Leandro. E o segundo parâmetro, que é setado aqui nessa posição, ele pega do name que a gente passou na URL através desse parâmetro aqui, que por um acaso é isso aqui, Leandro. Beleza, pessoal? E ao fazer isso, ele define o objeto greeting, que é esse cara aqui. No primeiro parâmetro é 1, que é o ID, né? Simula como se fosse o ID do banco. E o segundo é o conteúdo. Então, se a gente acessar aqui, essa é a estrutura do objeto. Beleza, e se você olhar aqui também, é o mesmo que ele devolveu, né? É o ID, o content, e aí está a resposta devolvida para a gente. Então, é dessa maneira que a gente faz a requisição, ele processa os dados e devolve a resposta para a gente. Sendo bem simplista, vamos recapitular o que é que a gente fez aqui. A gente estende controller base. Quando a gente estende controller base, ele sabe que tem um controller de API. Existe outro tipo de controller que é para páginas ASP.NET, páginas Razor e coisas do tipo. Eles devolvem respostas para páginas do ASP.NET. Então, é outro tipo de controller. E nesse caso aqui, quando a gente estende controller base, ele sabe que é para API. Então, ele vai devolver JSON. Aqui, ele monta a rota. Se eu quisesse mudar a rota aqui e colocar, por exemplo, API barra alguma coisa, bastaria eu modificar aqui. Ou se eu não quisesse setar aqui o nome do controller, eu poderia colocar apenas dessa maneira. Mas não é o caso. A gente vai manter desse jeito aqui. API Controller vai dizer para o ASP.NET que esse cara aqui precisa ser exposto via HTTP. HTTP GET é o que diz para o ASP.NET que esse verbo aqui vai ser consumido externamente por clients API, como o browser ou o Postman, ou um cliente parecido com isso, e vai expor como GET. E aqui a query. Então, basicamente é isso. Às vezes foi um pouco redundante, mas eu acho que precisa ficar bem evidente o que está acontecendo para que você consiga fixar bem e consiga aplicar os conceitos. Então, a gente entendeu como funcionam, né, as principais annotations e na próxima aula a gente vai continuar. Até lá! Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai continuar trabalhando com o verbo get, mas agora a gente vai passar a usar parâmetros através do path e não por query. Para isso, a gente vai voltar aqui na Solution Explorer e vamos clicar com o direito. Antes, vamos parar o projeto, né? Vamos clicar com o direito sobre Controllers, Add, Controller. Aqui tem três opções de controller. Tem o controller com views, usando Entity Framework. Controller com ações de leitura e escrita e controller empty. No caso de Web APIs, a gente vai usar controller empty. Vamos clicar em Add. Vamos chamar esse cara de Math Controller ou Calculator Controller. Depende do que você preferir. E a gente vai fazer operações matemáticas. E a gente acabou escolhendo aqui a opção incorreta, né? Esse controller aqui é o controller que retorna views. Então, a gente tem que trocar aqui por controller base. Beleza. E também precisamos adicionar as annotations que a gente já usava aqui no Greeting Controller, que são essas annotations aqui. Então, no Math Controller, retornando aqui, e aí está. Ele já vai pegar o caminho através do Math e já vai separar as requisições através disso. O verbo vai ser também do tipo get, então a gente pode adicionar essa annotation aqui a esse cara. E aí está. Beleza. HTTP GET, chamado GET, né? A gente vai passar como parâmetro duas strings, chamadas first number e second number. Leandro, você poderia passar isso como décimo, não seria mais interessante? Sim, pessoal, seria mais interessante, mas a gente precisa aprender a validar entradas de dados, fazer conversões de dados.
verificar se os valores podem ser ou não convertidos, e por isso a gente vai usar strings para justamente fazer alguns exercícios. Depois que a gente fizer isso e entender esses conceitos, aí a gente pode voltar e colocar um décimo aqui. Eu vou usar strings por recursos didáticos, porque existem coisas básicas que vocês precisam aprender, e uma das maneiras que a gente vai usar é isto. Aqui no HTTP-GET, a gente vai definir a URL, o restante da URL. A gente vai ter outras operações matemáticas, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir o nome desse cara para separar essa operação das demais que a gente vai criar. Então, vamos abrir aspas aqui e eu vou chamar essa operação aqui de sum. Sum barra, e aí eu passo entre chaves o nome de cada um dos parâmetros. Como vocês devem ter imaginado, os parâmetros são first number e second number. Ok, um detalhe que eu me esqueci de comentar com vocês é que os nomes precisam ser iguais nos dois locais, tanto para esse exemplo que a gente está implementando agora, quanto para o anterior. Então, precisa chamar name obrigatoriamente aqui e na URL. A hora que eu setar na URL, tem que chamar name, senão ele não vai conseguir fazer o bind. Se eu for na URL e setar como nome, desse jeito aqui, ó, ele não vai conseguir identificar e não vai fazer o bind. Então, precisa ser exatamente igual. O mesmo vale para esses caras aqui. Agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir a estrutura de retorno. A gente já tem aqui a entrada de dados, temos a resposta. A gente pode, inclusive, devolver um mock aqui e retornar um OK, recebendo como parâmetro algo como 1, por exemplo. Beleza, isso já vai devolver a resposta e a gente vai conseguir verificar se a URL funciona. Mas vai devolver um mock, né? Então, subindo a aplicação novamente, aplicação em execução, voltando, o nome do controller é math, então a gente coloca math. A gente passa os parâmetros agora não através de query params, mas através do path, né? Então, a gente pode setar aqui o nome da operação, que no caso pode ser sum, que é o primeiro que a gente está implementando, né? E o primeiro número e o segundo número, no caso 1 e 4. E, evidentemente, está trazendo um mock, então vai devolver o número 1. Beleza, está funcionando, está fazendo o bind corretamente. Apenas a operação que ainda não está corretamente implementada, e é o que a gente vai fazer agora. Lembra que eu falei que a gente precisava verificar algumas coisas? A gente vai fazer algumas validações. Se esse cara for numérico, is numeric, recebendo como parâmetro o first number. Leandro, mas esse cara não existe. Realmente não existe. E a gente pode clicar aqui nessa lâmpada. Generate method is numeric. E ele vai gerar aqui para mim o método, por enquanto está só um mock, né? E se o segundo número também for numérico, então is numeric, recebendo como parâmetro o second number. Esse cara aqui. Ok. Se o primeiro número e o segundo número forem numéricos, então eu posso prosseguir e fazer a soma. Caso contrário, não tem como devolver a resposta, porque temos algo incorreto. Então, vou mover isso para cá. E a gente vai devolver, ao invés de um OK, a gente vai devolver um bad request. Lembra dos status codes que a gente devolve? Se você não se lembra, eu recomendo que você volte lá na parte teórica para entender como cada um deles funciona. Mas, basicamente, quando eu faço uma requisição com valores inválidos, ele tem que devolver uma bad request, que é uma requisição inválida. E a gente vai dizer o seguinte, invalid input. Ok. Você pode ser um pouco mais detalhista, se você preferir, mas isso aqui já atende o que a gente precisa, né? Agora,
a gente vai fazer a operação. E a gente pode fazer da seguinte maneira: var sum igual first number mais second number. Perfeito. Só que tem um problema. Esses caras estão como string, né? E se estão como string, não vai funcionar a fazer dessa maneira. Primeiro, eu preciso converter elas para número, ou não vai funcionar. E, nesse caso, eu faço a chamada a um novo método que a gente vai criar, chamado convert_to_decimal. Beleza? Aqui e aqui. Claro, também não existe, então a gente vai gerar esse método convert_to_decimal. E aí está. Beleza. Após fazermos isso, ele vai devolver a resposta. Esse convert_to_decimal, pessoal, vai me devolver, ao invés de um int, vai me devolver um decimal. Beleza. E o que eu vou devolver aqui de resposta? Vamos devolver um OK, recebendo como parâmetro o sum. E é isso, está implementado. Falta que a gente estruture corretamente esse convert_to_decimal e o isNumeric, que é o que a gente vai fazer a partir da próxima aula. Então, até lá! Fala, pessoal, beleza? Continuando nessa aula, a gente vai implementar o convert_to_decimal. Para fazer isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui e fazer a conversão. Para isso, a gente vai usar o decimal.tryparse. Vamos criar uma variável temporária que vai armazenar o valor. Ela vai ser do tipo decimal. Vamos chamar esse cara de decimal value. OK. A gente vai fazer uma verificação, if. E o que é essa verificação que a gente vai fazer? A gente vai fazer um decimal.tryparse, recebendo como parâmetro o second number. Eu vou chamar esse cara, ao invés de second number, eu vou chamar ele de str number, de string number, né? Ctrl R, Ctrl R, str number. OK. Decimal.tryparse e o segundo parâmetro vai ser onde ele vai armazenar o retorno, né? Que é no decimal value. Então, ele tenta converter e seta esse valor no decimal value. E aqui a gente precisa definir que é um out, ou saída. Perfeito. E aqui a gente define o corpo do if. Caso isso aqui seja verdade, ele consiga fazer o parse, então ele retorna o decimal value. Decimal value, esse carinha aqui. E aí sim a gente tem a resposta. Caso ocorra um erro, ele vai retornar, pode retornar um mock, né? A gente vai retornar 0. E é isso. Perfeito, convert_to_decimal está funcionando. Tem um pequeno detalhe ainda que a gente precisa fazer, mas a gente vai ver isso posteriormente. A lógica do isNumeric é muito similar. Então, a gente pode copiar isso daqui, colar aqui, e a lógica é mais ou menos a mesma. Vamos chamar esse cara de bool, chamado isNumber, que vai ser igual a decimal.tryparse. E agora ele vai armazenar o valor aqui. Beleza. E é isso. Só precisamos trocar o nome da variável para str number e mudar aqui o retorno, porque está quebrado, né? OK. E aqui a gente vai retornar um isNumber. isNumber. Beleza. A gente pode retornar diretamente isso daqui, também funciona, mas assim fica mais evidente, né? O que está acontecendo aqui? Ele está convertendo isso aqui para booleano e devolvendo a resposta. Isso aqui vai retornar true ou false.
Mas existe um pequeno problema, que é o seguinte: no Brasil, a gente usa dessa maneira aqui, 10 e 50. Mas nos Estados Unidos, eles usam 10,50, que é a forma que eles tratam casas decimais. E aí, como que fica? Se eu passar dessa maneira aqui, ele vai pegar um valor default, pode ser do ambiente que está rodando, e pode ser que ele não aceite, se vier dessa maneira, mas aceite dessa, e vice-versa. Para evitar esse tipo de problema, o que a gente deve fazer? A gente precisa usar a configuração local, pegar através da configuração local. Vamos fazer isso. Como que a gente trata essa configuração? A gente passa isso através de globalization. Então, a gente usa aqui System, Globalization. Vamos pegar isso daqui só para a gente agilizar. System Globalization Number Styles. E aqui a gente usa o N. Beleza, vírgula. Podemos duplicar esse parâmetro. Ctrl D novamente. Number format info ponto invariant info. E dessa maneira aqui, ele vai conseguir pegar esses valores e fazer a conversão independente de onde eu estou executando. Então, se eu estiver recebendo a requisição americana e vier dessa maneira, ele vai aceitar. E se estiver vindo de uma máquina no Brasil, também vai vir dessa maneira e ele vai conseguir tratar corretamente. E o mesmo, evidentemente, a gente precisa tratar aqui em cima. Então, colamos aqui esse parâmetro também. E a gente pode formatar um pouco melhor isso aqui. Jogar para baixo para ficar mais evidente. E aí está. Leandro, mas isso não está legal, não estou gostando desse código. Pessoal, primeiro vamos fazer o básico, construir o projeto, fazer funcionar, depois a gente otimiza. Então, vamos fazer a otimização logo, logo. Mas, por enquanto, o importante é fazer o código rodar. Vamos tentar um hot deploy. Ele não consegue. Stop. Ele está falando que vai causar erros. Deixa eu minimizar aqui. Aqui falta um parêntese, né? Beleza, a gente já parou a aplicação, provavelmente já corrigiria apenas isso. Ok, aplicação rodando. Vamos lá. SAM 1 e 4, 5. 1 e 6, 7. 1.6 e 6.4. 8.0. Perfeito, está funcionando. E é isso. Então, a gente já tem a operação de soma funcionando apropriadamente. Se eu tentar colocar aqui um A, por exemplo, ele vai falar que é um input inválido e assim a gente trata a exceção. Você pode otimizar isso daqui para diversos outros tipos de situações e otimizar também outras validações que vai resolver o problema. Evidentemente, a gente trata apenas isso, a gente pode otimizar muito mais, validar diversas outras coisas, mas por hora isso aqui já atende o que a gente precisa. Beleza, pessoal, então a gente implementou a soma, ela está funcionando, e na próxima aula a gente continua. Então, até lá! Perfeito, sua aplicação está rodando, você já criou a sua primeira API hash, entendeu as primeiras annotations e testou tudo, seu ambiente está funcionando perfeitamente. Mas lembra que eu falei para vocês de um bônus lá no início do vídeo? Chegou a hora de conhecer esse bônus. Mas antes do bônus, se você quer dominar ASP.NET profissionalmente, na formação ASP.NET 2026, você aprende tudo em projetos reais, com segurança, deploy na Azure e na Google Cloud, e muito mais. O link está na descrição ou no QR Code aparecendo aqui na tela. E agora vamos ao bônus que eu prometi.
A ferramenta bônus é o Kubernetes. Essa é uma ferramenta de orquestração de containers mais usada no mercado atualmente. Toda empresa que trabalha com Docker em produção usa Kubernetes. Você não precisa disso agora para começar, mas se você já quer preparar para o mercado profissional de verdade, vale a pena já ir conhecendo e a gente vai instalar e configurar. E se você ficou curioso, tem vídeo aqui no canal sobre Kubernetes, é um mini curso completo aqui só sobre Kubernetes, então vale a pena conferir também. Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai aprender como habilitar o Kubernetes no Windows. No Mac também é similar e no Linux você precisa instalar separadamente. Para isso você vai vir no Docker Desktop, você vai vir aqui embaixo na barra e vai abrir o Docker Desktop, você vai chegar nesse mesmo local que eu estou. Você vai clicar na engrenagem aqui do lado, Settings, vamos expandir novamente, e aqui aparece a aba Kubernetes. O Kubernetes não está habilitado por padrão, você precisa habilitá-lo. Para isso, você vai clicar em Enable Kubernetes, e aqui tem uma opção Show System Containers. Isso aqui é avançado e o ideal é que você não mostre esses containers. Mas, no meu caso, eu vou marcar como Show System Containers. OK. Apply e Restart. Isso vai baixar as configurações do Kubernetes, vai instalá-las e vai reinicializar o Kubernetes para a gente. Install. Evidentemente, isso vai levar algum tempo, então eu vou acelerar o vídeo e já retorno. Ok, pessoal, terminou de instalar e já ficou habilitado aqui. O Kubernetes está em execução. Se a gente abrir um terminal, então vamos pesquisar por PowerShell, Windows PowerShell. Ok, vamos digitar o comando kubectl. Ok, e aqui aparecem todos os comandos do Kubernetes. A gente pode, por exemplo, executar o kubectl version, Ctrl L para limpar, né? Ok, e a gente está rodando a versão 1.29.1. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. kubectl get pods. Ok, não tem nenhum pod em execução. E é isso, pessoal. A gente está com o Kubernetes habilitado e agora a gente pode executar pods na nossa máquina tranquilamente. E é isso aí. Até a nossa próxima aula. E é isso, o ambiente está completo, do básico ao avançado. Você tem tudo o que precisa para desenvolver aplicações em ASP.NET profissionais. E olha que ter essas ferramentas é só o primeiro passo. Na formação ASP.NET 2026, do zero a Azure e Google Cloud, você vai usar tudo isso para criar aplicações reais, implementar segurança, autenticação, fazer o deploy na Azure com Docker e Kubernetes e dominar tudo que o mercado exige de um desenvolvedor sênior. Profissionais qualificados ganham em média entre R$ 8 e 30 mil reais no Brasil e no mínimo $6 mil trabalhando remoto para empresas americanas. O link da formação completa está na descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então é só você escanear ou clicar nesse link que você vai conferir todo o conteúdo, os bônus, as condições especiais, e isso vai te permitir transformar esse ambiente que você acabou de montar no primeiro passo de uma carreira sólida. A gente se vê na primeira aula. Fala Dev, beleza? Você está pronto para dar o próximo grande passo da sua carreira e conquistar o emprego dos seus sonhos? Seja bem-vindo ao mais completo e atualizado curso de ASP.NET da plataforma, um treinamento de alto nível que já ajudou milhares de alunos a se destacarem no mercado. São mais de 50 horas de conteúdo prático cobrindo tudo o que você precisa para desenvolver aplicações profissionais e disputar as melhores oportunidades do mercado de tecnologia. Imagine dominar uma stack poderosa e estar preparado para desafios reais do desenvolvimento moderno. Aqui você vai aprender do zero ao avançado, construindo uma API RESTful completa com C#, .NET 10, ASP.NET, Entity Framework, Postman, segurança com JWT, Docker, Kubernetes, NuGet
Logs, React, ChatGPT, DevOps, Continuous Integration e Deployment com GitHub Actions, Microsoft Azure, Google Cloud e muito mais. E sabe o que torna tudo isso ainda mais incrível? Essa é a mesma stack utilizada por empresas do grupo Mahang, como Meta, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia e Google. Ou seja, você estará aprendendo com uma base sólida e alinhada com as maiores referências do setor. Sabe o que isso significa? Significa que você estará preparado para atuar como um desenvolvedor altamente qualificado e disputado pelas melhores empresas. E por falar nisso, profissionais que dominam essa stack ganham entre 8 e 30 mil reais no Brasil e no mínimo 6 mil dólares nos Estados Unidos. Já imaginou o impacto que isso pode ter na sua vida? Agora me diga uma coisa, você embarcaria em um avião que nunca foi testado? Testar aplicações é essencial e nós vamos te ensinar a maneira certa de fazer isso. Do básico aos testes avançados. Você aprenderá testes unitários e de integração com XUnit, Mock, test containers e ferramentas modernas para APIs REST, garantindo que o seu código seja robusto e confiável. O nosso foco nesse curso é código limpo, estruturado e seguindo os melhores padrões da indústria, para que você se torne um profissional diferenciado. Mas não para por aí. Aqui você aprende de verdade. O curso conta com exercícios desafiadores, guias escritos para revisão e um suporte ativo na plataforma, onde eu estarei à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Na Erudio, temos orgulho de ajudar desenvolvedores a conquistarem empregos em grandes empresas de tecnologia, transformando carreiras por meio do ensino de qualidade. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já estou com mais de 60 mil alunos. Meu compromisso é garantir que você tenha acesso a um aprendizado de qualidade e realmente aplicável no mercado. Não precisa ter experiência, seja você um iniciante total ou alguém que já tem contato com desenvolvimento. Esse curso foi feito para todos os níveis, atendendo desde quem nunca criou um web service até aqueles que já conhecem .NET, Java, Python e até mesmo outras tecnologias como Ruby on Rails. E sabe o que é melhor? Além de todo esse conteúdo, ao final do curso você recebe um certificado de conclusão da Udemy, que pode ser um diferencial para conseguir uma promoção ou uma nova oportunidade de trabalho. E o risco? Zero! A Udemy oferece garantia de 30 dias. Se por qualquer motivo você sentir que o curso não é para você, pode pedir o seu dinheiro de volta, sem burocracia e sem ressentimentos. Agora com você, as melhores oportunidades são para aqueles que agem rápido. Então, não perca tempo e venha aprender comigo no curso ASP.NET 2026. Seu futuro começa agora. A gente se vê na primeira aula. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leandro, sou analista e desenvolvedor de sistemas há mais de 15 anos. Durante essa jornada eu trabalhei com diversas tecnologias em projetos de diferentes tamanhos. Participei ativamente do desenvolvimento de softwares para empresas como Thomson Reuters, Unilever, UOL, Múltiplos e Hub Fintech, dentre outras. Também atuei em projetos para órgãos governamentais como CNPq, Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Tive a oportunidade de trabalhar em projetos do mundo real, enfrentando desafios complexos, lidando com alta escalabilidade, segurança, integração de sistemas distribuídos e otimização de aplicações para ambientes críticos. O que você vai aprender aqui não vem apenas de livros ou cursos, é conhecimento aplicado e validado na prática em cenários reais de mercado. Nesse curso você aprenderá do zero ao deployment como construir uma API RESTful robusta e escalável, utilizando tecnologias modernas como C#, .NET 10, ASP.NET, Docker, Kubernetes, Microsoft Azure, Google Cloud Platform e muito mais. Começaremos com uma visão dos principais conceitos teóricos relacionados ao REST. Depois vamos alinhar nossas expectativas sobre o ambiente de desenvolvimento, as versões das ferramentas que utilizaremos e como você pode aproveitar ao máximo esse curso. A partir daí, vamos colocar a mão na massa. Você vai criar a sua primeira aplicação usando ASP.NET, passando por conceitos fundamentais como injeção de dependências, criação de endpoints REST, uso de Path e Query Params, tratamento de exceções e verbos HTTP no ASP.NET. Para testar a API de forma profissional, usaremos o Postman, uma ferramenta essencial para validar endpoints, enviar requisições HTTP e inspecionar as respostas.
Você aprenderá como utilizá-lo corretamente para testar requisições GET, POST, PUT e DELETE, garantindo que a API esteja funcionando conforme o esperado. Uma API real precisa de persistência e, claro, vamos integrar a API ao banco de dados SQL Server com Entity Framework, garantindo a evolução do banco de dados com migrations. Trabalharemos com logs no ASP.NET para monitoramento e aplicaremos na prática diversos padrões de projetos como DTO, Builder, Fluid Interface, Factory, Strategy, dentre outros. Sempre com foco em boas práticas, Clean Code, Design Patterns e o modelo de maturidade de Richardson. Além disso, veremos versionamento de APIs, Content Negotiation e RateOS, tornando a API mais flexível e aderente às boas práticas. E para documentar os endpoints, configuraremos o Swagger Open API e o Scalar. Para garantir a qualidade do código, aplicaremos testes unitários e de integração com XUnit, Mock, Test Containers e ferramenta de integração de APIs REST. Você aprenderá a lidar com cores, query params, busca paginada, upload e download de arquivos, além de importação e exportação de planilhas Excel e CSV. Também implementaremos o envio de e-mails com MailKit integrado ao Gmail. Com a API completa e bem estruturada, vamos garantir sua segurança com autenticação via JWT e Microsoft Authentication, protegendo os endpoints e controlando o acesso dos usuários. E todo esse processo terá ampla cobertura de testes unitários e de integração para garantir que nenhuma mudança coloque a segurança da nossa aplicação em risco. Logo em seguida, daremos um grande passo rumo à modernização do projeto com a containerização da API usando Docker e a orquestração de containers com Docker Compose, garantindo um ambiente mais previsível e portátil. Com a API segura e dockerizada, começaremos pela implantação na Microsoft Azure, utilizando Azure SQL Database, Azure Container Registry e Azure App Services. Depois, aplicaremos Continuous Integration e Continuous Deployment com GitHub Actions, automatizando todo o fluxo de build, testes e deploy. Posteriormente, faremos o mesmo na Google Cloud Platform, explorando serviços como Google Cloud SQL, Google Artifact Registry, Google Cloud Run e Google Kubernetes Engine ou GKE. Para quem deseja aprofundar ainda mais, dedicaremos uma sessão ao Kubernetes, abordando desde conceitos fundamentais até a execução de um cluster no Google Kubernetes Engine e a configuração de Continuous Deployment com Kubernetes. E para quem quiser ir além, o curso conta com sessões bônus. Você terá a oportunidade de aprender a consumir a API com React.js, criando uma interface moderna e responsiva para interagir com os dados da sua aplicação. Além disso, exploraremos a integração da API com o ChatGPT, aprendendo como incorporar inteligência artificial ao seu projeto. Para facilitar a sua jornada, todos os principais arquivos de configuração estarão disponíveis para download. Além disso, eu preparei guias básicos em PDF abordando aspectos importantes que você precisará reforçar ao longo do curso. Minha esperança é que ao final desse curso você seja capaz de construir uma API sólida, eficiente e escalável utilizando as tecnologias mais modernas do mercado e saiba como implantá-la na nuvem com segurança e confiança. Então, bora para as aulas levar a sua carreira para o próximo nível.